Todas as manhãs é um recomeço. E recomeçar é bem diferente de simplesmente começar. Bom dia, memorável. Me diz aí, ou pensa aí, quantas vezes você precisou reconstruir coisas, situações, dores, pensamentos ou até mesmo sentimentos em sua vida? Quem nunca? Não é verdade? Porém, tem gente que acha que a vida é feita apenas de começos, de novas histórias, de grandes viradas, de novas fases. Mas a verdade é que, mais cedo ou mais tarde, eu, você, muitos de nós, se não todos nós, vamos sermos empurrados para um outro tipo de começo. Ou seja, o recomeço. E como eu já disse, recomeçar é diferente de simplesmente começar. Às vezes, recomeçar pode ser algo prazeroso, até mesmo gostoso. Porém, já em outras pode ser algo um pouco doloroso ou até mesmo um pouco amargo. Às vezes, recomeçar dói, porque muitos recomeços podem vir depois de alguma perda, de alguma queda, de alguma frustração ou de algum rompimento. A maioria de nós, ou um dia já teve, ou ainda vai ter que reconstruir a vida depois de um coração partido, talvez depois de um sonho que não tenha se realizado, talvez depois de um luto que acabou cortando tudo por dentro. E esse pode ser um momento crucial, onde a gente começa a conhecer um pouco mais a nossa força. Não porque queremos ser fortes, mas porque precisamos. Porque de certa forma não temos outra escolha ou saída em um determinado momento ou situação. Mas me deixa eu te contar uma coisa que poucos falam. A força de quem recomeça não tem nada a ver com aquela imagem de superação motivacional que a gente vê por aí, nos filmes, nas músicas. Sabe aquela cena da pessoa que levanta com um brilho nos olhos e sai correndo para viver uma nova vida? Uau! Ficção. Fictício. Nem tudo que vemos nas telinhas é real. Eu acredito que você já sabe disso, não é mesmo? Pois é. Na vida real, a força é mais silenciosa, mais discreta e muito mais humana. Força nesses dias é conseguir levantar da cama, mesmo sem vontade. Muitas vezes é responder uma mensagem mesmo sem ter ânimo. É ter que fazer um trabalho, fazer um post, aparecer muitas vezes aí nas redes sociais sem vontade nenhuma. É trabalhar sem vontade. É lembrar de comer mesmo sem fome. É respirar fundo e dizer: por hoje eu continuo. Por hoje eu continuo. Mas hoje eu decidi continuar e perseverar. Força é muitas vezes sorrir por fora enquanto por dentro estamos chorando. Força é muitas vezes dizer que tá tudo bem, enquanto muitas vezes não está nada bem. E aí? Será que isso é força de vontade ou será que é uma falsa percepção do que realmente é força? O que você acha? Pensa aí. Na sua opinião, tudo que eu falei aqui acima é força? Qual é a sua percepção em relação a essa reflexão? Porque no final das contas, não existe manual para recomeçar. Olha, Alexandre, é assim que você deve recomeçar. Terminou tal coisa, terminou outra coisa, recomece dessa maneira. Não existe manual. Existe o tempo real da dor.
Existe o luto que leva tempo e que é diferente de pessoa para pessoa. A saudade que aperta, o vazio que parece que não vai embora, que não cessa. E existe um jeito único e individual de cada um lidar com isso. Cada luto, cada dor é diferente uma da outra. Até mesmo uma pessoa que já viveu vários lutos vai perceber que nenhum é igual. Cada dor é diferente. Quebrar um braço dói. Quebrar uma perna dói também. Mas perceba que são dores diferentes e até mesmo a recuperação para esses membros serão diferentes. Se a pessoa quebra o braço ali, ela pode até continuar andando, fazendo algumas coisas, se locomovendo normalmente durante a sua recuperação. Já a pessoa que quebrou a perna, não tem como ficar por aí andando, não tem como, a não ser de muleta, ok, mas é bem diferente. Conseguiu pegar a visão? Conseguiu entender o ponto? E até mesmo uma pessoa que perde um ente querido, vamos dizer uma pessoa que perde o pai ou a mãe, e uma outra pessoa que também perdeu o pai ou a mãe, são lutos diferentes, pessoas diferentes. E muitas vezes as pessoas acham que porque sentem uma determinada coisa, um determinado sentimento, a outra pessoa está sentindo também. Não é bem assim. Por isso não adianta comparar o tempo da sua cura com o tempo dos outros. Nem todo mundo vai te entender. Nem todo mundo vai saber como te ajudar. Tem gente que, na melhor das intenções, acaba dizendo palavras como: você é mais forte do que imagina. E talvez até seja verdade. Mas às vezes, a força de hoje não é necessariamente sorrir, nem trabalhar, nem produzir. Às vezes, a sua força do dia é só não se entregar, é só não desistir, mesmo quando a vontade é exatamente essa. A de jogar a toalha, dar um basta, desistir de tudo e de todos. Sinceramente, olha para sua vida. Você já pensou em desistir, em jogar a toalha? Não estou falando especificamente da vida de uma maneira geral, mas em algumas áreas. Às vezes você quer desistir de uma pessoa, quer desistir de alguém específico, quer desistir de um trabalho, quer desistir de qualquer coisa. Quantos de nós não pensamos em desistir? E aqui estamos. Lembrando, já falei disso sobre outros áudios, a diferença de insistir e persistir. Às vezes, desistir de algo que está nos fazendo mal não é necessariamente uma escolha ruim. Aí vem as nossas percepções relacionadas à vida individual de cada um. Lembra do áudio de ontem? Às vezes, a pessoa ela só não quer se afogar. E aí o outro fica lá querendo ensinar ela a nadar na hora que ela estava se afogando. Ei, muitas vezes é nas pequenas escolhas, são nas pequenas escolhas, no meio dos pedaços, dos cacos, que a gente vai reconstruindo alguma coisa. Mesmo que bem devagarzinho, mesmo que ainda com medo, mesmo sem saber como. Muitas vezes é nesse lugar de silêncio, onde parece que nada acontece, que a transformação está acontecendo, que a transformação já começou. Não porque esquecemos o que aconteceu, as dores, as perdas, não. Mas porque aos poucos vamos aprendendo a conviver com aquilo que nos falta. Vamos nos permitindo viver, mesmo com as marcas, mesmo com as dores. Algo que com certeza todos nós temos em comum, tanto eu aqui falando com você, como você que está aí do outro lado me escutando, são dores. Não é verdade?
São dores, são marcas, registros de dores no passado. Todos nós temos alguma coisa em comum relacionada a mágoas, alguém que nos magoou, que nos machucou, que falou palavras impensadas. Não é verdade? E sabe do que mais? Tem gente que fica tentando apressar esse processo, acelerar o processo. A pessoa quer sair correndo da dor, se distrai, se ocupa, se afasta. Mas distrair não é curar. Fugir não é recomeçar. Tem gente que quer fugir de onde está para ter um novo recomeço. Mas espera aí. Muitas vezes você pode até mudar de lugar, de cidade, de país. Mas e a sua mente? E aí, como está? E sabe do que mais? Uma hora a anestesia vai passar. E quando a anestesia passa, a dor volta. Precisamos entender que existe um intervalo entre o que você foi e o que você está se tornando. E esse intervalo muitas vezes pode ser confuso, incerto, mas também pode ser muito potente. Porque talvez seja nesse espaço que você pode ou possa se conhecer de um novo jeito. Que você pode construir uma vida que faça ainda mais sentido para quem você é agora. E não para quem você foi ou deixou de ser. Reconstruir e renovar a vida não é voltar a ser quem você era. É se permitir renovar, ser novo. Lembra do texto de Romanos 12:2, lá na Bíblia? Lá diz: sejam transformados, renovando a sua mente. E se a gente fizer um paralelo com Efésios 4:23, que diz: continuem a renovar a sua maneira de pensar. Olha que interessante. Transformação, renovação, continuar, ou seja, continuação. É um processo contínuo. Renovar é um processo contínuo. E quanto mais vivemos, amadurecemos, envelhecemos, mais vezes precisaremos renovar e recomeçar. Porque vamos acabar perdendo mais coisas, mais pessoas, passando por mais dores. Infelizmente, nesse sistema de coisas, quanto mais envelhecemos, mais pessoas perdemos. Infelizmente, vamos passar por algumas dores desses tipos. Então lembre-se, reconstruir e renovar a vida não é voltar a ser quem você era. É se permitir ser novo. É aprender a caminhar com as marcas sem deixar que elas sejam o limite, o seu limite. A cicatriz, ela está ali, mas ela não precisa te paralisar. A cicatriz pode te lembrar da dor que você passou ou viveu, mas ela não precisa te limitar. Pois a dor que atravessa, muitas vezes também ensina. Ela pode muitas vezes te deixar no chão, mas também pode te mostrar que mesmo no chão você ainda assim é capaz de se levantar. Mesmo caído, mesmo caída, você ainda é capaz de escolher continuar. Mesmo ferido, ferida, você ainda é inteiro. O osso quebrado cicatriza, o joelho ralado cicatriza no tempo certo. Não adianta querer acelerar o processo e depois ficar com a saúde meia boca. Não adianta tentar sair correndo sem que o osso ainda esteja cicatrizado. Não adianta querer tirar o gesso antes da hora. Viva o processo. Por que não viver o processo? Por que não viver o luto? Por que não chorar?
quando sentir vontade, ei, você não precisa correr, você não precisa passar uma vida inteira correndo. Você precisa apenas continuar. Se está cansado, descanse, diminua o ritmo. Para de correr e caminhe lentamente. Respire profundamente. E aí? Como você tem reconstruído aquilo que se quebrou em silêncio? Pensa aí como? Você tem respeitado o seu tempo? Tem se olhado com compaixão? Tem se permitido chorar? Se permitido sentir a dor? Ou tem se cobrado por não estar bem o suficiente? Cuidado com cobranças demasiadas, cobranças excessivas. Dizer que não está doendo não vai tirar a dor de você. É como se você fosse ao médico com uma terrível dor e na hora do atendimento o médico perguntasse onde que está doendo? E você dissesse, doutor, em lugar nenhum. O médico vai ficar pensando ali, uai, por que você está aqui então? A dor está ali. E se o médico não sabe onde ou como está a sua dor, como é que ele vai te ajudar? Como é que ele vai passar o medicamento correto, fazer o procedimento correto? Pegou a visão? É mais ou menos por aí. Talvez hoje seja um bom dia para parar de se exigir tanto. Talvez hoje seja um bom dia para começar ou mesmo recomeçar a se acolher mais. Ei, você não precisa se sentir diminuído, diminuída por sentir dores também. Tem muita gente que se cala por medo do julgamento, por achar que está incomodando o outro. Se eu falar que eu não tô bem, eu vou incomodar, a outra pessoa já não tá muito bem. E eu não tô falando que tem que ser uma guerra para saber quem está pior. Não é isso. Tudo tem equilíbrio. Na vida, tudo existe equilíbrio. E eu acredito que você seja uma pessoa equilibrada. Eu acredito que você tenha consciência do que é equilíbrio e desequilíbrio. Tanto que já falamos em muitos outros áudios. O ponto aqui, mais uma vez, a pessoa forte não é aquela que necessariamente finge que nada aconteceu. É a que continua, mesmo quando tudo mudou. Ela continua mesmo apesar dos pesares. Pense nisso. Essa é a força de alguém que sabe quem é. Ela continua mesmo com lágrimas, ela continua mesmo com medos, ela continua mesmo com dores, mesmo com frustrações. Apenas continue, assim como você já está fazendo. E aproveitando, anota aí no seu caderno das conquistas. Eu acredito que o seu caderno já está aí, você já está fazendo as suas anotações. Mas grave bem essa frase aqui. Não é o que você perdeu que define quem você é. É o que você faz com o que restou. Anotou? Não é o que você perdeu que define quem você é, o que você faz com o que restou. Percebe? E para transformar conhecimento em sabedoria, eu quero te convidar para ação. Quero te convidar para um desafio bem simples. Talvez já tenha até feito isso antes. E se fez, faça novamente. Pois hoje você já é uma pessoa diferente de ontem, de alguns meses atrás. Você já é uma pessoa diferente daquela que entrou aqui no Acalme Seu Coração. Então, se você quiser e puder, pega aí uma folha e escreva uma carta para você mesmo. Ou uma outra carta, lembrando que está escrevendo para alguém que você ama muito, alguém muito especial. Por isso escreva sem julgamento, sem pressa, só acolhendo.
dizendo palavras sinceras e acolhedoras. Tipo, eu vejo você, eu entendo você, eu continuo aqui, eu estou aqui com você. Escreva de coração, sem julgamento, sem pensar demais, deixa a caneta apenas correr livre. Uma carta para acalmar o seu coração. Deixa fluir, se permita sentir, se acolher através das suas próprias palavras, ditas e escritas. Aí depois que você finalizar essa carta, não precisa ser uma carta extensa, longa. Pode ser uma carta curta, mas uma carta acolhedora. Então depois que você finalizar, guarda essa carta no tempo que sentir que seja apropriado, em um lugar especial aí, aonde vez ou outra você vai dar uma olhada, principalmente quando se esquecer das suas forças, dos seus porquês, dos seus motivos, ou até mesmo dos seus objetivos. Volta nela, pois todas as vezes que você voltar nela e ler novamente, vai perceber que as suas percepções mudam, pois você mudou. E tudo muda quando alguma coisa muda. É como ler um livro. Mesmo que você leia o mesmo livro várias vezes, vai perceber que sempre encontra novas percepções. Sempre encontra percepções diferentes. Experimente. Porque de verdade, no fundo você já está reconstruindo. Já está se renovando. E talvez não esteja apenas percebendo. E uma última citação aqui para você anotar aí no seu caderno das conquistas ou no seu diário. Renovar-se não é apagar o passado, é aprender a respirar mesmo com ele. Renovar não é apagar o passado, é aprender a respirar mesmo com ele. Já percebeu que o oxigênio, ou seja, o ar das cidades do interior, é diferente do ar das cidades grandes, como São Paulo, por exemplo? O oxigênio ali das cidades que tem praia são diferentes das cidades que tem muitos prédios, poluição. E de certa forma, quando mudamos de ambiente, conseguimos nos adaptar tanto ao oxigênio daquele ambiente, como também às mudanças. Às vezes, não é fácil. Às vezes, leva tempo. Porém, mais cedo ou mais tarde, aquilo que era novo vira rotina, hábito, vira simplesmente um dia comum. Então lembre-se, renovar-se não é apagar o passado, as dores ou as mágoas, é aprender a respirar, mesmo com ele. É continuar respirando, apesar dos pesares. É continuar respirando, mesmo com as dificuldades. Por isso, se você puder, no dia de hoje, dê um passo concreto na sua reconstrução. Escolha algo simples, simbólico, mas que represente esse novo ciclo. Após escrever a carta aí, você pode pensar em reorganizar um espaço da sua casa, escrever o que você está sentindo, tirar algo do guarda-roupa que não te representa mais, ou mesmo mudar algo no seu diálogo, na sua maneira de falar, na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, que já não te representa mais, que já não faça parte da sua versão atual. É um PDA. Percebeu? Decida fazer algo com essa percepção e, após decidir, haja em conformidade com a sua decisão, com seus valores, com a pessoa que você é e se tornou. Reconstrução e renovação também é ação. E você já está no caminho. Só precisa continuar. Agora sim, vamos pra vida? Bora lá criar e colecionar as mais lindas memórias nesse dia lindo, para serem lembradas, recordadas no dia de amanhã, com um coração calmo, com leveza, com serenidade e renovação. Beijo grande no seu coração e até o próximo Impulso.
sou.